Vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder da imagem. Falamos muito hoje sobre venda e não tem como vender se nós não estivermos de acordo com o nosso visual, aquilo que a gente quer faturar, aquilo que a gente quer alcançar. Então hoje a gente vai falar sobre o poder da imagem, mas eu quero trazer um insight um pouco diferente para vocês do que vocês estão acostumados a ver na internet. Eu quero que hoje a gente desvende o espelho de uma forma diferente. Eu quero que vocês olhem para o espelho de uma forma diferente. Tá? Então eu vou trazer essa reflexão para vocês hoje. Bom, eu sou Camila Moya, sou pós-graduada em consultoria de imagem desde 2017, quando eu me formei e escrevi um artigo que é uma das minhas maiores alegrias. Vou falar um pouquinho dele depois para vocês, e vocês vão entender o porquê do espelho. Tá? Bom, vocês perceberam o quanto eu amo a minha área. Esses são um pouquinho dos cursos que eu já fiz. Sou membro da SCI Brasil, internacional, desculpa, a Associação Internacional de Consultorias de Imagem também. Então, eu estou sempre procurando me atualizar na minha área. E trouxe 4 curiosidades de vocês que vocês não devem imaginar. Minha, para vocês. Porque eu quero mostrar um pouquinho para vocês como isso também está conectado comigo, com a minha essência e o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Começa pelo quê? Eu tenho uma mãe extremamente vaidosa, vocês podem ver, que ela está por aqui. E ela já me inspirou, gente, desde quando eu nasci, quando ela escolheu meu nome. Camila com K e 2 Ls. Ou seja, já complicou minha vida. Então, eu sou extremamente vaidosa, e isso vem da família da minha mãe. Tá? Eu sou pagodeira, amo pagode, amo belo, sou muito palmeirense, já fui muito fanática. E minha mãe está aqui para provar também que eu era muito fanática, até demais. E sou muito conectada com a espiritualidade, acredito que Deus está na natureza. Escolhi casar no campo, porque eu acho que lá Deus é maravilhoso o tempo inteiro. E eu recebi esse presente aí, que foi esse pôr do sol incrível. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre a primeira impressão. Então é isso que eu estou falando aqui no momento de venda, o quanto a primeira impressão é importante. Vocês já ouviram falar sobre a teoria do 55-38-7? Não? Então, vamos lá. 93% da primeira impressão é feita através do nosso visual. 55%, aparência, e 38% do vocal. E apenas 7% vai ser relevante naquele primeiro momento, tá, gente? Do que a gente está falando. Então, a nossa primeira impressão é muito importante, tá? E qual é o escopo do que eu trouxe hoje para vocês? Qual é o caminho que a gente vai prosseguir, tá? Primeiro momento, eu quero trazer vocês para um momento mesmo do despertar, de vocês criarem consciência do que é a imagem, quão importante ela é. O segundo passo, eu quero que vocês reflitam para vocês, não na imagem, mas para vocês, o que é isso importante. Terceiro ponto, quero trazer um pouquinho de ferramentas, não vai dar para entrar muito em detalhes, porque a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu quero dar pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode utilizar para trazer e deixar a gente um pouco mais interessante. E no quarto, ação. Né? Nossa mentora maravilhosa sempre coloca a gente para agir, e é isso que eu quero que vocês façam no final. Pensem como vocês vão agir daqui para frente, em relação à imagem. Essa frase eu amo. Glória Kalil, né, gente? Não preciso falar muito. Boa aparência não substitui competência. Mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. Então, quer ter resultado? Tenha uma aparência alinhada da onde você quer chegar. Isso a gente está falando de vendas, mas a gente está falando de empresa. Se você trabalha dentro de uma empresa e você quer chegar num cargo, a empresa precisa ver que você tem capacidade de chegar naquele cargo através da sua imagem. Isso também mostra o quanto você está conectado com a empresa e você está levando a imagem da empresa para fora. O que você está fazendo por essa empresa? Então, você tem que ter esse cuidado. E aí, que é o caminho, o espelho. A nossa autoimagem é como a gente se vê. Quando a gente acorda, que a gente vai para frente do espelho, que a gente está se olhando ali, o que a gente enxerga? Essa é uma ferramenta extremamente importante. É o nosso momento de conexão. Hoje, antes de estar aqui, eu treinei minha palestra inteira na frente do espelho, para eu me visualizar, eu ver como eu estava, como estava a minha imagem. Eu estava feliz com aquilo. Isso me dá coragem, isso me deixa muito mais segura do que eu estou vindo entregar aqui para vocês. Então, essa é uma ferramenta. E, gente, acreditem se quiser. Tem gente que não tem espelho em casa, que não se olha no espelho, que não tem noção do quanto ele é poderoso. Então, eu quero que vocês
olhem para o espelho de uma forma diferente. E aí, que eu quero trazer, eu sou muito profunda naquilo tudo que eu faço, e as pessoas, as minhas mentoras, Fabi também já falou sobre, e todo mundo que eu converso fala, você é muito profunda. E eu sempre quis e busquei trazer a consultoria de imagem como uma forma de não tirar toda aquela bagagem de futilidade. É óbvio que a roupa que é o que é a nossa ferramenta de comunicação e não tem como. Então a gente acaba indo para um caminho que as pessoas visualizam como uma futilidade. Mas a consultoria de imagem é vista como algo que traz saúde mental. O meu artigo que eu escrevi em 2017, na minha pós-graduação, falava justamente isso. A consultoria de imagem como uma ferramenta de auxílio no tratamento de mulheres que sofriam de anorexia e bulimia. Eu enfrentei 12 psicólogas falando para elas que a minha metodologia seria capaz de resolver um buraquinho que ficava ali no tratamento delas. E elas concordaram, toparam e me forneceram as pacientes. E eu consegui provar que era eficaz no tratamento. Você ouvia a sua paciente falar, eu voltei a olhar para o espelho. Não tem preço. E aqui é um projeto-lei que está sendo ainda, vai ser votado, onde a OAB trouxe que a consultoria de imagem precisa ser regulamentada, porque a gente vê cada coisa na internet, gente, que para mim, que tem essa coisa do profundo, me machuca muito, porque a gente bate muito de frente com a empatia, a gente bate muito de frente com autoestima, e isso é muito bom, porque você pode ajudar, mas você também pode afundar muito uma pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E aí, estão vendo para regulamentar por conta da consultoria ser levada para o lado da saúde mental. Então, é esse o foco que eu sempre levo, pensando nisso. Quais são os 4 pilares da imagem? A aparência, o visual, né, que está conectado de uma forma muito importante. Mas também não adianta você estar muito bem vestido se você não tiver o comportamento adequado. Né? Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, tudo isso é importante. Comunicação, segurar aquilo que você também está... A comunicação não verbal, a linguagem corporal, todo esse conjunto. E, por último, e não menos importante, que virou um 4º pilar, porque eram 3, tá? Quando eu comecei a estudar, ainda eram 3. O digital, que a Estelinha já fez uma palestra brilhante pra gente. E, assim, uma coisa que eu quero trazer como reflexão também para vocês é cuidado com o digital. Porque, às vezes, cria-se aquela coisa do... vamos gerar uma autoridade, criar um personagem aqui, e aí na hora que você chega no tete-a-tete, você não segura aquela imagem que está criada no digital. Então, os dois têm que estar alinhados, conectados, para não haver um ruído de comunicação. Tá? Bom, travou. Eu achei que não ia acontecer comigo. E aí, o momento da reflexão. Vocês sabem o que vocês desejam comunicar para o mundo? Vocês têm consciência do que o que vocês querem que a imagem de vocês fale sobre vocês? Tem ou não? Eu não tenho muito tempo, então eu não vou conseguir falar para vocês. Escrevam no papel em 1 minuto, mas deixo esse convite para vocês de fazerem esse exercício de pensar. Só que eu quero falar que essas 4 palavras estão proibidas de serem escritas neste momento. Tá? Por quê? Todo mundo quer autoridade naquilo que fala. Todo mundo quer transparecer isso. Todo mundo quer credibilidade no que faz. Todo mundo. Elegância. Todo mundo quer ser elegante. Um ponto também importante. Elegância. Ela pode ser formalidade. O evento exige que eu seja mais formal, mais elegante. O evento não necessita que eu seja formal. Ele pode ser casual. São coisas diferentes. E existe o estilo elegante. São 2 pontos diferentes. Mas todo mundo quer elegância no sentido de parecer que está bem arrumado, que está com a imagem alinhada. Então, seria este o ponto. Todo mundo tem esse desejo de imagem. E, por último, que não iria trazer, porque está muito conectado com a autoridade, o poder, mas também muita gente fala, eu quero ser poderosa, quero mostrar que eu tenho o poder daquilo que eu faço. Por que essas 4 palavras estão proibidas? Porque eu não quero que vocês substituam autoconhecimento pela necessidade de pertencimento. Tá? E é o que eu vejo que está acontecendo muito
ultimamente. As pessoas estão perdendo a essência para se encaixarem em algum arquétipo ou algum estereótipo que alguém falou que era necessário para atingir ou o high ticket ou o que for que vocês almejam. Então, eu acredito muito nessa frase e eu deixo isso também já como uma reflexão para vocês importante para hoje. E quando você sabe o que você quer, você consegue transmitir sua imagem. Não adianta, do mesmo jeito que falou, um CPF fraco não faz um CNPJ forte. Você não vai ter uma imagem forte se você não tiver uma autoimagem forte. É o mesmo caminho. Só que para você ter essa autoimagem forte, você precisa de conhecimento. Então, quais, né, os pontos? Você vai trazer essência, você vai ter presença, que eu gosto muito dessa palavra. A nossa imagem tem que ter presença. A gente tem que chegar num lugar e ser notado. Quem é aquela pessoa? Interessante. A pessoa vai perguntar quem é, ela vai saber. Então, às vezes, você, além de tudo, não precisa explicar quem você é, porque você já vai ter presença de chegar num lugar e as pessoas já vão falar, aquela é a Thalita, ou essa é a Isis, ou é a Débora, ou assim por diante. Então, esse é o ponto importante, tá? E, por último, que não é o menos importante, a autenticidade, que é contar a nossa história para o mundo. Ter aquilo que é o nosso diferencial, como a Tá falou já, de genialidade, você ter a sua história, você contar a sua história de uma forma diferente. Isso é ter a nossa autenticidade. A gente só pode fazer isso quando a nossa imagem, quando a nossa relação com o espelho está em paz. Que é o nome do meu trabalho, Em Paz com o Espelho, né, o meu artigo. Então, é exatamente isso. E aí, como a gente faz isso de comunicar? Através do estilo. E o estilo surge quando? De acordo com Nina Garcia, maravilhosa. Se alguém não conhece, pode ler qualquer artigo dela ou matéria dela. Tem livros incríveis sobre o estilo dela, que ela é maravilhosa. O estilo surge quando sabemos quem somos e o que queremos no mundo. Então, a gente tendo essa consciência, fica tudo mais fácil para a gente conseguir expressar, através do nosso estilo, aquilo que nós somos. E o estilo, ele surge lá na década, lá atrás, era tipo a caneta que a Ana está usando, mostra. Só que ele em cima ele tinha uma pazinha. Então falava assim, esse estilo é da fulana, esse estilo é da ciclana, que era o estilo que a pessoa escrevia. E daí, então, o estilo está relacionado com tudo aquilo que a gente faz. O porquê que eu trouxe as 4 curiosidades no começo? Porque tudo do nosso convívio está conectado com o nosso estilo. Vou dar o exemplo da nossa mentora, a Fabi. Ela é maravilhosa, pratica esporte, todo mundo sabe disso. Ela usa o estilo esportivo como ninguém, de uma forma extremamente elegante. E ela está dentro do estilo esportivo. E isso está conectado com o dia a dia dela, com a rotina, ela treina 2, 3 vezes por dia. Então, isso faz parte da essência dela, entende? Não tem como ela contar uma história diferente dessa, tá? E aí a gente entra para os 7 estilos universais, que foi uma metodologia que eu aplico nos meus atendimentos, porque eu acredito muito nele. Foi um estudo feito pela Alison Parsons, ela está na foto comigo, eu já tive 2 momentos com ela. Ela fala que... Eu não sou muito fotogênica. Isso também é um peso. Mas tá bom. A Alison Parsons, gente, ela viu que a gente poderia comunicar através de elementos visuais. E aí ela viu que existiam 7 grupos que poderiam conseguir... Assim, tenta abrir a cabeça. Eu gosto de usar os nomes para quem não conhece, quem é leigo no assunto. Se eu chegar e falar, usa o elemento X, ou usa o elemento Y, vocês não vão saber do que eu estou falando. E ela conseguiu. O livro dela só existe em inglês, então foi traduzido para o português. Algumas palavras são muito encaixadinhas dentro de uma caixinha, mas eu quero que abra a mente nesse sentido. E aí ela traz que são 3 core styles: o esportivo, tradicional e o elegante. Core styles são base. Todo mundo aqui tem um estilo pessoal e 2 que faz com que você se diferencie das demais pessoas, que dê aquele toque, né, o borogodó, tá? Um que é a base do seu estilo, um predominante, e os outros que vão te dar. Esses outros, de acordo com o seu momento de vida, eles podem mudar. A sua essência não muda, tá? Então, você pode adaptar e também buscar elementos em outro estilo para um momento, que a gente vai falar lá na frente, de intencionalidade, tá? E aí,
os outros estilos de atração, que é o romântico e o sexy. O romântico é da questão do fofuro, o sexy do empoderamento, da atração do empoderamento. E o criativo e o dramático, que são artísticos, né? O criativo tem a liberdade do criar. E aquela pessoa que coloca tudo e você fala, nossa, nunca usaria isso, mas está demais. Tem um contexto ali. É essa pessoa. É. Ela vai mais para o estilo dramático, que ela cria um poder. Assim, ela traz um impacto, exatamente, um drama. Tá? Que também está ali no meio do artístico. Mas não deixa de ser criativa. E aí, aqui eu trouxe para vocês visualizarem 2 slides com a mesma intenção de look, gente. Calça jeans e uma camisa branca. Todo mundo fala, calça jeans e camisa branca. Todo mundo tem. Mas você pode criar da sua forma o visual. Então, desculpem homens que estão aqui presentes, mas não tem visual masculino, mas vocês podem adaptar para vocês, tá? É super adaptável tudo isso que eu estou falando. A calça jeans, você coloca um cinto, uma blusa, a bolsa, o estilo ali super criativo, o lenço. Então, todos esses elementos que você vai trazendo, vai agregando e vai te dando a sua autenticidade. Vai fazendo com que vocês tornem aquele look mais interessante ou menos interessante, tá? Aqui mais algumas... Peraí. Gente, eu estou falando um pouco acelerada porque eu estou com medo de não dar tempo. E aí, tá faltando ar, né? Em São Paulo. Aí parece que eu estou, tipo, ligada. Mas é isso, tá, gente? E aqui mais algumas opções também para vocês visualizarem. Ali já tem um estilo bem dramático, com um pouquinho de sensualidade. Você vê o sutiã aparecendo. Né? Aqui também um escarpão colorido. Aqui você já vê uma calça mais pantalona, aqui também. Então, todos esses... são jeans com camisas com comunicações totalmente diferentes. Tá? E que também vão valorizar o seu corpo, que vão trazer outros aspectos importantes e de funcionalidade para o seu dia a dia. Tá. Como a gente vai colocar tudo isso em prática? Através do styling, que vocês devem ouvir muito. Truque de styling, isso é um styling. O que seria um styling, gente? Gerar atração. Quem aqui nunca comprou alguma coisa por embalagem? Chegou na loja e falou, ai, que embalagem linda, eu vou comprar. Eu sou dessas, então eu falo que eu sou. Eu amo uma embalagem. Inclusive, eu tenho dó de desapegar de embalagens. Sofro disso. Então, é isso, gente. E como você faz isso da atração? É a arte de conectar. Conectar esses elementos. Tudo isso que a gente vou explicar, vou mostrar para vocês quais são esses elementos. Então, você faz isso todos os dias. Quando você abre o seu armário, você está fazendo um styling. Vocês acham que não sabem fazer, mas vocês estão fazendo um style. Agora é só vocês olharem para isso, tirar do piloto automático que a gente faz no subconsciente, trazer a consciência para aquilo, tá? E utilizar de técnicas e intenção. Quando a gente fala intenção, o que é intenção? Também já falamos sobre isso, de vários aspectos, né, na venda, trazer o rapport, enfim... Rapport, gente, pode ser feito através do nosso visual. Tá? Você entender o seu cliente, quem ele é, como ele se veste, é importante. Se você está conectando com um homem, se você está conectando com uma mulher. Essa semana eu fui fazer um shopping masculino e eu atendo muito casais. Tá? Para quem não sabe. E aí eu estava atendendo o marido e eu fui no shopping só com o marido. Eu tenho esse cuidado. Eu estava com uma camisa, eu botei um broche, como uma gravata. Eu me conectei com o universo masculino para ele não me ver como uma mulher. Ele estava me vendo ali como uma profissional. E eu estava me conectando com ele, com o universo dele, do tipo, eu sei o que você gosta, eu sei o que você está usando, porque eu estou vestida como um homem. Não um homem, óbvio, sem perder minha feminilidade, porque isso está dentro da minha essência. Eu sou uma pessoa extremamente feminina. Mas eu prendo o cabelo, eu faço algo, porque o nosso cabelo traz uma sensualidade. Então, isso é ter intencionalidade na hora do vestir. É isso de se conectar com o nosso cliente. Tá? Mas como também fazer isso? Né? Primeiro ponto é autoconhecimento. Conhecer o seu acervo. E, por último, utilizar a conexão dos elementos de design. Érica trabalha com casas. É a mesma coisa, elementos de design, não deixa de ser diferente. Quais são os elementos de design que são a comunicação dos estilos? Cores, que é o principal de todos. Linhas e formas. Tecidos, texturas, volume e caimento.
Tudo isso está comunicando. Tudo. Todo esse processo está comunicando. Estampas também são padronagens, tudo isso tem uma comunicação e se conecta com estilos. Infelizmente, eu não tenho tempo para entrar profundamente em cada um deles. Mas qual que é a lógica da conexão? É pensar, como vou combinar uma cor? Estou com um elemento arredondado na minha peça, eu vou conectar um outro elemento com outro... por exemplo, na minha calça tem um botão. Lembrando que detalhe, como bolsos... botões, tudo isso conta como elementos, tá? Tudo tem um elemento. Então, quanto mais elemento na peça, também mais difícil vai ser a combinação. Então, isso serve também pensando em funcionalidade de peça. Eu, por exemplo, uma época eu tinha, antes de ter, eu até procurei um antes e depois meu, gente, mas não, eu sempre tive um senso estético, assim. O que aconteceu foi que mudou a moda, a gente evolui, a gente cria uma maturidade, e não tinha tanto. Mas, assim, o que eu hoje mudou da Camila de antes da consultoria para hoje? Hoje eu tenho intencionalidade nas minhas compras, que é o que eu faço muito com os meus clientes. Comprar com direcionamento, conhecer o armário, entender o acervo, conseguir visualizar de uma outra forma. Então, esse é o meu trabalho. Então, eu faço isso comigo hoje. No começo, eu tinha, por exemplo, um blazer preto. Todo mundo tem um blazer preto no armário. Não que todo mundo deva ter, tá? Lembra que eu não estou colocando ninguém dentro de uma caixinha sem regras aqui. Cada um é cada um. Mas eu tinha um blazer que tinha um elemento aqui, aí depois eu comprei um outro blazer que tinha outro elemento, que dificultava. Aí depois eu comprei um que tinha uma lapela com um brilho. E aí eu falei, poxa, eu não tenho um blazer que eu consiga fazer um styling mais diferenciado, porque que já tem elemento acaba complicando na hora de combinar. Então, ter essa consciência de você ter mais versatilidade no armário, são peças que também têm menos elementos por conta destes detalhes, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês entenderem o que é essa questão da função. Né? Aqui um blazer clássico, você vê pelos botões, aquela questão mesmo da realeza, da herança familiar, do que vem. Então, tem elementos conectados. Então, tem elementos que a gente já sabe do nosso dia a dia. Por exemplo, a blusa feminina traz essa coisa do romantismo. O tênis casual, que não tem quase nenhum elemento, é muito mais fácil de combinar. Então, assim, qual é o exercício? Vocês olharem para o acervo de vocês, visualizarem o que vocês têm lá dentro e me contar o que vocês se comprometem comigo hoje a fazer de mudança a partir de agora, no visual de vocês e a forma como vocês vão olhar para o guarda-roupa de vocês. Eu quero mostrar também para vocês alguns antes e depois, para vocês visualizarem qual que é o processo da consultoria de imagem, o quanto ele é poderoso. Tá? Então, aqui era uma mãe que tinha 4 filhos. No terceiro filho, ela engravidou de gêmeos. E ela me veio com a proposta de: eu preciso resgatar a minha mulher. Isso é muito, muito... Assim, se você for pensar, ela estava quase chorando quando ela falou isso para mim. Então, é um momento muito sensível. E aí, eu finalizei esse processo. Eu não mostrei o rosto dela ela me autorizou, mas mesmo assim eu quis deixar ela tranquila por conta desse... Era um momento muito frágil para ela. E a Roberta, que essa já é um pouco mais diferente. Ela teve uma mudança muito grande no corpo, ela teve que se adaptar com o corpo depois da gravidez. E ela também as duas passaram no processo junto com o marido, tá? Só que eu só trouxe as mulheres. E ela tinha um senso estético até que ok, assim, a Roberta, mas era mais a questão do corpo mesmo. E aí essas 2 fotos nem foram fotos de finalização da nossa consultoria. Foram fotos que ela mesma me mandou de segurança. Olha, o que você acha? Eu estou me sentindo muito feliz. Então você pode ver assim que é dela mesma, na frente do espelho. Não tem nenhuma produção, nada, porque aquelas outras são do momento final da entrega, que eu sempre entrego looks e eu peço para a cliente experimentar e pergunto: faz sentido para você? Você está segura? Isso vai representar quem você quer ser? E aí a gente tira uma foto e deixa para ela depois visualizar. Então é para vocês verem como é que é. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
que vocês agora olhem para o armário de vocês de uma forma diferente. E eu quero que vocês escrevam, não esqueçam, gente, é que não tinha tempo, mas eu quero que vocês escrevam as 3 palavras, pelo menos 3 palavras, e também se comprometam a, no sábado, olhar para o armário de vocês, categorizarem essas peças, visualizarem de uma forma diferente, tá?